A natureza da fantasia ou imaginação visionária é muito pouco conhecida, e a natureza externa e a permanência de suas imagens sempre existentes são consideradas menos permanentes do que as coisas de natureza vegetativa e generativa. No entanto, o carvalho morre como a alface, mas sua imagem e individualidade eternas nunca morrem, mas são renovadas por sua semente. Só assim a imagem imaginativa retorna através da semente do pensamento contemplativo. William Blake. As imagens de nossa imaginação são as realidades das quais qualquer manifestação física é apenas uma sombra. Se formos fiéis à visão, a imagem criará por si mesma a única manifestação física de si mesma que tem o direito de fazer. Falamos da realidade de uma coisa quando nos referimos à sua substância material. Isso é exatamente o que um imaginador quer dizer com sua irrealidade ou sombra. Imaginar é uma sensação espiritual. Entre na sensação de seu desejo realizado. Através da sensação espiritual, através do uso de sua visão, som, olfato, paladar e tato imaginários, você dará à sua imagem a vivacidade sensorial necessária para produzir aquela imagem em seu mundo exterior ou o mundo das sombras. Aqui está a história de alguém que foi fiel à sua visão. FB, sendo um verdadeiro imaginador, ele se lembrou do que ouviu em sua imaginação. E escreva assim. Um amigo que conhece meu amor apaixonado pela ópera tentou obter a gravação completa de Kirsten Flagstad de Tristão e Isolda para mim no Natal. Em mais de uma dúzia de lojas de discos, ele ouviu a mesma coisa. RCA Victor não está relançando esta gravação e não há cópias disponíveis desde junho. No dia 27 de dezembro, decidi colocar seu princípio à prova novamente, obtendo o álbum que tanto desejava. Reclinado em minha sala de estar, entrei mentalmente em uma loja de discos que frequentava e perguntei ao vendedor cujo rosto e voz me lembro: "Você tem a gravação completa de Isolde of Flagstad?" Ele respondeu: "Sim, eu tenho." Isso encerrou a cena e eu a repeti até que fosse real para mim. Naquela mesma tarde, fui àquela loja de discos para encenar fisicamente a cena. Nenhum detalhe fornecido pelos sentidos me encorajou a acreditar que eu poderia sair daquela loja com aqueles discos. Em setembro passado, o mesmo vendedor, na mesma loja, havia me contado a mesma história que meu amigo havia ouvido antes do Natal. Aproximando-me do vendedor que havia imaginado naquela manhã, eu disse: "Você tem a gravação completa de Isolda de Flagstad?" Ele respondeu: "Não, nós não." Sem dizer nada audível para ele, eu disse interiormente: "Não foi isso que ouvi você dizer." Virando-me para sair da loja, notei o que pensei ser um anúncio dessa série de gravações em uma prateleira de cima e comentei com o vendedor: "Se você não tem a mercadoria, não deveria anunciá-la." "Isso mesmo," respondeu ele, e quando estendeu a mão para retirá-lo, descobriu que era um álbum completo, com todos os 5 discos. A cena não foi reproduzida exatamente como eu a construí, mas o resultado confirmou o que minha cena imaginária implicava. Como posso te agradecer? FB. Depois de ler a carta do FB, devemos concordar com Anthony Eden que uma suposição, por mais falsa que seja, se persistir, se materializará em fato. A fantasia do FB fundindo-se com o campo sensorial da loja de discos, enriqueceu os aspectos e os tornou próprios, o que ele percebeu. Nosso futuro é nossa imaginação em sua marcha criativa. FB usou sua imaginação para um propósito consciente, representando a vida como ele desejava e, assim, afetando a vida, em vez de simplesmente refleti-la. Ele estava tão certo de que seu drama imaginado era realidade, e o ato físico apenas uma sombra, que, quando o vendedor disse: "Não, não temos", FB disse mentalmente: "Não foi isso que ouvi você dizer." Ele não apenas se lembrava do que tinha ouvido, mas ainda se lembrava. Imaginar o desejo realizado é a busca que encontra, a solicitação que recebe, a chamada para a qual é aberta. Ele viu e ouviu o que queria ver e ouvir, e não aceitaria não, não temos como resposta.
O imaginador sonha acordado. Ele não é o servo de sua visão, mas o mestre da direção de sua atenção. A constância imaginativa controla a percepção dos eventos no espaço-tempo. Infelizmente, a maioria dos homens são sempre mudando, como um olho sem alegria que não encontra objeto digno de sua constância. A senhora GR também ouviu com imaginação o que ela queria ouvir fisicamente e sabia que o mundo exterior tinha que confirmar isso. Esta é a história dele. Algum tempo atrás, colocamos nossa casa à venda, o que era necessário para comprar uma propriedade maior na qual havíamos feito um depósito. Muitas pessoas teriam comprado nossa casa imediatamente, mas fomos obrigados a explicar que não poderíamos fechar nenhum negócio até sabermos se nossa oferta pelo imóvel que queríamos havia sido aceita ou não. Nesse momento, um corretor de imóveis ligou e literalmente nos implorou para deixá-lo mostrar nossa casa a um cliente dele que estava ansioso por este local e estaria disposto a pagar ainda mais do que estávamos pedindo. Explicamos nossa situação ao corretor e seu cliente, ambos apontaram que não se importavam em esperar que nosso acordo fosse concluído. O agente nos pediu para assinar um documento que, segundo ele, não nos vinculava de forma alguma, mas sim que daria a ele a primeira escolha na venda, caso nosso outro negócio fosse concretizado. Assinamos o papel e mais tarde soubemos que nada na lei imobiliária da Califórnia poderia nos obrigar mais. Alguns dias depois, nosso acordo para a nova propriedade fracassou, então notificamos esse corretor e sua resposta verbal foi: bem, esqueça isso. 2 semanas depois, ele entrou com uma ação contra nós pedindo uma comissão de $1.500. A data do julgamento foi marcada e pedimos um julgamento por júri. Nosso advogado nos garantiu que faria tudo o que pudesse, mas que a lei nesse ponto específico era tão rígida que ele não via nenhuma chance de ganharmos o caso. Quando chegou a hora do julgamento, meu marido estava no hospital e não pôde comparecer comigo em nossa defesa. Não tive testemunhas, mas o agente trouxe ao tribunal 3 advogados e uma série de testemunhas contra nós. Nosso advogado me disse que agora não tínhamos chance de ganhar. Voltei à minha imaginação e foi isso que fiz. Desconsiderando tudo o que havia sido dito pelos advogados, pelas testemunhas e pelo juiz que parecia favorecer o autor, pensei apenas nas palavras que queria ouvir. Em minha imaginação, escutei atentamente e ouvi o capataz dizer: consideramos o réu inocente. Eu escutei até saber que era verdade. Fechei o ouvido da minha mente a tudo o que se dizia naquela sala e só ouvi aquelas palavras: consideramos o arguido inocente. O júri deliberou do recesso do meio-dia até às 4:30 da tarde, e durante todas essas horas eu fiquei sentado no tribunal ouvindo essas palavras repetidas vezes em minha mente. Quando os jurados voltaram, o juiz pediu ao capataz que se levantasse e desse seu veredicto. O presidente se levantou e disse: encontramos o réu inocente. Senhora GR. Se houvesse sonhos para vender, o que você compraria? Você não compraria seu desejo realizado? Seus sonhos não têm preço e não têm dinheiro. Prendendo o júri em sua imaginação, ouvindo apenas o que ela queria ouvir, ela convocou o júri unanimemente a seu favor. Sendo a imaginação a realidade de tudo o que existe, com ela a senhora realizou seu desejo realizado. A afirmação de Abibel de que o poeta cria a partir da contemplação também se aplica aos imaginadores. Eles sabem como usar suas fantasias de áudio e vídeo para criar realidade. Nada é tão fatal quanto a conformidade. Não devemos nos deixar limitar pela fixação em anel dos fatos. Mude a imagem, e assim você muda o fato. R.O. usou a arte de ver e sentir para criar sua visão na imaginação. Há 1 ano levei meus filhos para a Europa deixando meu apartamento mobiliado aos cuidados de minha empregada. Quando voltamos para os Estados Unidos, alguns meses depois, descobri que minha empregada e todos os meus móveis haviam desaparecido. O superintendente do apartamento afirmou que a empregada mudou meus móveis a meu pedido.
Não havia nada que eu pudesse fazer no momento, então peguei meus filhos e fomos para um hotel. É claro que relatei o incidente à polícia e também aos detetives particulares do caso. Ambas as organizações investigaram todas as empresas de mudanças e todos os armazéns de Nova York, mas sem sucesso. Parecia não haver absolutamente nenhum vestígio de minha mobília, nem de minha criada. Tendo esgotado todas as fontes externas, lembrei-me de seus ensinamentos e decidi que tentaria usar minha imaginação nesse assunto. Então, enquanto estava sentado em meu quarto de hotel, fechei os olhos e me imaginei em meu próprio apartamento, sentado em minha cadeira favorita e cercado por todos os meus móveis pessoais. Olhei para o piano do outro lado da sala, onde havia fotos dos meus filhos. Continuei a olhar para o meu piano até que toda a sala se tornasse vividamente real para mim. Pude olhar as fotos dos meus filhos e sentir de verdade o estofamento da cadeira em que, na minha imaginação, eu estava sentada. No dia seguinte, quando saí do meu banco, virei-me para caminhar na direção do meu apartamento vazio em vez do meu hotel. Ao chegar à esquina, percebi meu erro e estava prestes a voltar quando minha atenção foi atraída para um par de tornozelos muito familiar. Sim, eram os tornozelos da minha criada. Fui até ela e peguei seu braço. Ela estava bastante assustada, mas garanti a ela que tudo o que eu queria dela eram meus móveis. Chamei um táxi e ele me levou até o lugar onde seus amigos guardavam meus móveis. Em um dia, minha imaginação encontrou que toda a força policial de uma cidade grande e investigadores particulares não conseguiram encontrar em semanas. R.O. Esta senhora conhecia o segredo da imaginação antes de chamar a polícia, mas a imaginação, apesar de sua importância, foi esquecida porque a atenção estava voltada para os fatos. No entanto, o que a razão não encontrou pela força, a imaginação encontrou sem esforço. Nada simplesmente continua, incluindo a sensação de perda, sem o seu apoio imaginário. Imaginando que estava sentada em sua própria cadeira, em sua própria sala de estar, cercada por todos os seus móveis, ela retirou o apoio imaginário que havia dado à sua sensação de perda. E por meio dessa mudança imaginária ela recuperou sua mobília perdida e restabeleceu seu lar. Sua imaginação é mais criativa quando você imagina as coisas do jeito que quer que sejam, construindo uma nova experiência a partir de um sonho fantasioso. Para construir tal sonho fantasioso em sua imaginação, FG usou todos os seus sentidos, visão, audição, tato, olfato, até o paladar. Esta é a história dele. Desde criança sonho em conhecer lugares distantes. As Índias Ocidentais, em particular, atiçaram minha fantasia e me deleitei com a sensação de realmente estar lá. Sonhos são maravilhosamente baratos e como adulto continuei sonhando meus sonhos, porque não tinha dinheiro nem tempo para realizá-los. No ano passado fui levado ao hospital precisando de cirurgia. Eu tinha ouvido seus ensinamentos, e enquanto me recuperava, decidi intensificar meu sonho favorito, enquanto tinha tempo livre. Na verdade, escrevi para a Alcoa Ship Line solicitando kits de viagem gratuitos e os examinei, hora após hora, escolhendo o navio e a cabine e os 7 portos que mais queria ver. Eu fechava os olhos, em minha imaginação, subia a prancha do navio e sentia o movimento da água enquanto o grande navio avançava para o oceano. Ouvi o som das ondas quebrando nas laterais do barco, senti o calor esfumaçado de um sol tropical em meu rosto e cheirei e provei o sal no ar enquanto todos navegávamos pelas águas azuis. Por uma semana inteira, confinado a uma cama de hospital, tive a experiência feliz e gratuita de estar realmente naquele navio. Então, um dia antes de receber a alta do hospital, guardei as pastas coloridas e esqueci delas. 2 meses depois, recebi um telegrama de uma agência de publicidade informando que havia vencido um concurso. Lembrei-me de ter depositado um cupom de concurso alguns meses antes em um supermercado próximo, mas havia me esquecido completamente do ato. Eu ganhei o primeiro prêmio, maravilha das maravilhas, me deu direito a um cruzeiro no Caribe patrocinado pela linha de navios Alcoa.
Mas a maravilha não termina aí. Fui designado para a mesma cabine em que eu havia vivido imaginativamente enquanto estava confinado a uma cama de hospital. E para tornar uma história inacreditável ainda mais inacreditável, naveguei no navio de minha escolha, que não parou a uma, mas nos 7 portos que eu desejava visitar. FG. Amigos, se desejarem adquirir o Despertar da Consciência que contém os 7 livros impressos do mestre Neville Goddard, acesse o link na descrição desse vídeo. Curtam e compartilhem os conteúdos do canal para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Desejo muitas bênçãos na vida de cada um de vocês.